boa noite. A tragédia da enchente no Rio Grande do Sul. 145 pessoas já morreram por causa da chuva e alagamentos na Grande Porto Alegre. Mais de 130 estão desaparecidas. 500 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Quais as causas das mudanças climáticas tão severas? Há como prever os desastres? E como será o clima nos próximos meses? Isso acende um alerta aqui para Minas Gerais? Opinião Minas começa agora. Aqui com a gente hoje para poder fazer análise dessas mudanças climáticas, desses impactos no Brasil e também aqui no nosso estado, em Minas Gerais, nós recebemos hoje, então, aqui no estúdio com a gente, o Lisandro Gemiak. Ele é meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Boa noite para você, Lisandro. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. É sempre um prazer aqui estar falando para os telespectadores da Rede Minas. Muito obrigada, Lisandro, sempre muito parceiro nosso. Obrigada pela participação, Lisandro. E nós vamos receber também virtualmente para participar aqui com a gente a Larissa Varnavin. Ela é geógrafa e professora do Centro Universitário Internacional Uninter de Curitiba, no Paraná. Boa noite para você, Larissa. Muito bem-vinda à Opinião Minas. Tudo bem? Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, Lisandro. Boa noite. Estou aqui disponível, então, para a gente tratar desse tema aí super importante, né? E difícil esse momento que a gente está passando no Brasil. Muito difícil, e a pergunta que todo mundo se faz, vem se fazendo nesse momento, é sobre essa tragédia que a gente está vendo, se ela poderia de fato ter sido evitada, Lisandro. Ela poderia? Vou começar com você aqui no estúdio. Na verdade, o que acontece é a questão do aquecimento global, começaram a se falar das mudanças climáticas já vem mais de 30 anos, né? Isso vem de muitos anos atrás, né? Tem algumas correntes meio céticas que não acreditavam, mas agora já não cabe mais essas correntes céticas de que o aquecimento global não é antropogênico ou não está acontecendo, né? O que a gente vem experimentando aí nos últimos anos é muita variabilidade, muitos extremos climáticos que no passado seriam muito pouco prováveis de ter ocorrência, eles estão ficando muito intensos e muito frequentes, né? A gente teve aí muitas ondas de calor agora nos últimos anos, a gente teve aí muitas, aqui em Minas, teve muitas ondas de calor, a maior onda de frio também a gente teve nos últimos anos. Então esses extremos eles estão ficando cada vez mais intensos e mais frequentes, né? Quanto à previsão, a gente tem um acompanhamento do clima, né? Então a gente cabe separar um pouco o clima do tempo, né? Então muitas vezes se confunde, mas são conceitos um pouco diferentes, né? Então o clima é uma condição de somatório de condições do tempo. Uma estatística, né, que a gente faz. Então, com isso, a gente tem uma característica climática de uma certa região. E aí, as condições do tempo, elas vão ocorrendo no dia a dia e essas características vão mudando ao longo dos anos. O clima também não é algo estático que a gente que está caracterizado e acabou. Ele é uma variável dinâmica que vai se moldando ao longo dos anos. Do nosso comportamento também. Depende do nosso comportamento, depende da natureza. É muito difícil na atmosfera a gente separar, assim, muitas vezes a gente quer uma explicação simplista das coisas, né? E é muito difícil a gente separar o que é causa e o que é efeito, porque na atmosfera a gente tem muitos sistemas que se retroalimentam e que tem um certo equilíbrio, né? Então esse equilíbrio pode ser rompido às vezes por poucas coisas, né? Por coisas pequenas. Então é muito complicado a gente separar aí a causa e o efeito. Então, no caso desse desastre lá no Rio Grande do Sul, teve uma série de fatores, tanto o El Niño como a formação de sistemas. A gente tem um bloqueio que está segurando essa massa de ar quente e seco sobre a região central do Brasil e deu condições para que se desenvolvessem nuvens de tempestade muito intensas e que ficasse atuando
lá por um tempo considerável, que provocou toda essa tragédia. Que a gente tem visto, acompanhado nos últimos dias, cenas inacreditáveis, né, Larissa? Lisandro começou explicando para a gente sobre esse fenômeno que aconteceu, que está acontecendo no sul, para ter causado, por exemplo, o transbordamento do Guaíba, e a gente tem, o rio transbordou, ele tinha ali comportas para represar um pouco mais a água, mas não foi suficiente. Hoje, exatamente hoje, como que a gente avalia a situação do Rio Grande do Sul? As previsões que a gente tem, Larissa, é de mais chuva e risco de mais alagamentos com mais constância, porque ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas ali tentando reconstruir, limpar as casas, aí vem novas ondas de água. O que a gente pode esperar aí dos próximos dias? Vejam, quando a gente fala de toda essa questão aí, complementando até o que o Lisandro traz para nós, existem diversos fatores, né? Obviamente as causas naturais relacionadas aí aos fenômenos atmosféricos que estão ativos, né? E a questão também do relevo ali da região serrana do Rio Grande do Sul. Então, o rio Taquari, né, que é um dos rios que vem na serra ali do Rio Grande do Sul, ele deságua no rio Guaíba, né, o Lago Guaíba. E o Lago Guaíba, o rio Guaíba, deságua na Lagoa dos Patos, que por sua vez vai desaguar no Oceano Atlântico. O que acontece, né? Ali no caso de Porto Alegre, então todas essas águas, né, esse grande volume de águas que o grande volume de chuvas que tiveram ali na última semana de abril e agora no início de maio, ele acabou indo essa água toda para o rio Guaíba, e o rio, enfim, inundou ali, né? E aí até cabe aqui uma diferenciação entre inundação e alagamento, né? Então, quando a gente está falando de inundação, no aspecto hidrológico, a gente está falando quando um rio ele sai da sua calha, né, e invade a várzea, né, invade a margem dele mesmo ali, né, a margem desse rio, e acaba acontecendo um fenômeno que nós chamamos de inundação. Os alagamentos, por sua vez, eles ocorrem em função, por exemplo, de quando a drenagem urbana, né, em função da impermeabilização, então as construções não permitem que a água infiltre, essas águas vão para as bocas de lobo, para as galerias subterrâneas, né, e essas galerias não comportam essa água e a água extravasa para a superfície, né, então ela vem para a superfície causando um alagamento. Então, são dois termos diferenciados, né. Então, uma coisa são as inundações que ocorreram ali no Guaíba e nos rios da Serra, né? E outra questão é ligado aos alagamentos, né? Onde o próprio sistema de drenagem das cidades não permitiu com que essa água escoasse, né? Então, ali, o que acontece? Realmente, né, em função do grande volume de chuvas ali, cerca de 800 milímetros, né, em poucos dias, o que é bastante, né? Depois o Lisandro pode falar um pouco até para nós dessa escala, né? Esse total de chuvas choveu 8 vezes mais do que esperado para o mês de maio, né? Que é em torno de 160 milímetros ali para o mês de maio, então choveu 800 milímetros. O que causou esse grande transtorno. O que a gente pode afirmar é que dificilmente algum tipo de contenção, algum tipo de sistema seria capaz de barrar toda essa enxurrada, né, e esse volume de água. Entretanto, existem algumas tecnologias, né, que podem auxiliar aí, tanto na comunicação do risco, né, então os sistemas de previsão e alerta, né, e até o aperfeiçoamento e o aumento desse monitoramento para que os municípios possam informar as populações com mais precisão, com mais antecedência, e também aí entram as bacias de contenção, ou mesmo o próprio muro do Guaíba, né, que no caso ali em Porto Alegre, ele já foi criado em 1970, porque eles tiveram uma cheia próxima, né, a essa que nós estamos vendo em 1941 e depois em 1970. Em 1970 foi construído esse muro de contenção com compotas, com sistemas de bombas para
para fazer o bombeamento das águas, caso elas começassem a invadir ali a área próxima, principalmente próxima ao porto ali, de Porto Alegre. E o que aconteceu foi que essas comportas não estavam funcionando todas, né? Inclusive teve uma delas que foi levada pela enxurrada. E também nós temos a questão das bombas hidráulicas que não estavam todas funcionando, né, para fazer essa retirada da água. Sim. Então a gente tem essa confluência de uma questão natural, né? Então, tanto do relevo quanto da questão das chuvas, e a questão também de falhas técnicas ali, a questão da comunicação do risco, né, que precisa ser mais efetiva, que, enfim, a gente pode falar um pouco mais disso também. A gente vai falar muito sobre essa questão da comunicação, que você está chamando atenção para a gente, Larissa, aí, de como a ciência pode atuar em favor desses avisos, por exemplo. Mas antes a gente quer saber de você aqui, Lisandro. Larissa falou sobre o Rio Guaíba ali, a gente tem a solução, não diria solução, mas a situação vai ficar menos pior do que ela está lá no sul se essa água ela for escoando para algum lugar. É isso? E como que faz essa questão do escoamento, para onde ou evaporação da água é possível que a temperatura teria que subir? E outra coisa, a gente tem alguns dados que a gente tem dificuldade de entender sobre a questão da cheia do rio. Parece que ele poderia chegar até 2,5 metros, seria alerta, a inundação a partir de 3 metros, e ele voltou a registrar aí 5,18 metros. Como que funciona essa conta? Na verdade, o sistema lá do Guaíba, ele deságua na Lagoa dos Patos, né? E a Lagoa dos Patos deságua no oceano lá no sul do estado, lá perto de Rio Grande, que também teve alguns alagamentos lá por conta do aumento do nível da lagoa, né? Do canal que deságua no mar, né? Então, o que acontece? Alguns sistemas meteorológicos, eles... quando tem um sistema de baixa pressão ali na região do oceano, próximo à saída da lagoa, onde sai a água, ele cria como se fosse uma represa de água e não deixa essa água escoar. Então, aí depende das condições de vento lá na região, que vai favorecer ou desfavorecer esse escoamento da água que vem desde o Guaíba, desde a região da Serra, lá dos rios Taquari e do rio Caí, que desaguam no Guaíba e que vai pela Lagoa dos Patos e até o canal de Rio Grande. Então, além das condições próprias para escoamento, a gente ainda tem essa questão do tempo que também influencia nessa... Então é um sistema misto meteorológico e hidráulico que tem que funcionar direito para essa água escoar. Então hoje as condições são de que a gente tem aí, infelizmente, lá para o sul, uma grande região ali favorável ao desenvolvimento dessas regiões de baixa pressão, que em meteorologia a gente chama de ciclones, né? Então a gente tem as baixas pressões ali que infelizmente vão deixar os ventos desfavoráveis ao escoamento das águas. Então a tendência é que as águas fiquem lá por um tempo bem considerável aí, infelizmente, né? Há riscos de novas inundações, assim, severas? A gente tem que acompanhar aí como é que vai mudando as condições de tempo, mas a gente já tem novos sistemas meteorológicos para se formar lá, não tão intensos quanto esses dois últimos que ocorreram lá, que aumentaram muito essa vazão de água, né? E esse aporte de água nova no sistema, né? Mas mesmo assim vai ter muita chuva ainda lá para a região serrana. Continua em alerta então, né? Continua em alerta considerável lá e infelizmente as pessoas ainda vão ter um longo tempo aí para enfrentar essa inundação grande que teve lá. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui rapidinho, Larissa e Lisandro, porque daqui a pouquinho a gente volta a falar da tragédia do sul e também a gente vai saber como que a ciência tem atuado aí em relação às mudanças climáticas, o aumento dos eventos climáticos extremos. Vamos falar dessa questão da comunicação com as populações também sobre essas possibilidades. A gente volta já.
Estamos de volta falando hoje sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e o que tem causado mudanças climáticas tão severas aí. O nosso convidado aqui no estúdio é o Lisandro Gemiak, ele é meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e virtualmente também nós estamos recebendo a Larissa Varnavin, ela é geógrafa e professora do Centro Universitário Internacional Uninter de Curitiba, no Paraná. Lisandro, a Larissa falou com a gente no bloco anterior sobre a importância de se investir, da ciência ajudar na previsão desses eventos, atuar nessa questão das mudanças climáticas severas que a gente vem passando. E aí, o papel do IMET, ele tem as previsões que são aí passadas para o Brasil inteiro, não é isso? São passadas para o Brasil. E aí, a partir dessas previsões, os governos estaduais e municipais tomam as medidas. Isso. E no caso, por exemplo, lá do Sul, essa previsão ela foi dada pelo IMET. As gestões, elas sabiam com antecedência sobre essa inundação, transbordamento do Guaíba, sabiam? O que acontece? A gente é um órgão de meteorologia operacional, né? Então, a nossa responsabilidade é manter uma rede de estações meteorológicas básica, né? Que, digamos assim, a cada 100 quilômetros, uma estação, em média, e atualizar essas condições de previsão de tempo e de clima constantemente, né? Quase que diariamente a gente faz 3 ou 4 análises e vai atualizando as condições, porque os modelos meteorológicos, que hoje são a principal ferramenta de previsão de tempo e clima, eles variam muito, dependendo da época do ano, as previsões têm que ser atualizadas todo dia, né? E elas vão mudando conforme novos dados vão sendo acrescentados a essas previsões. Então, o que aconteceu nesse caso, e que acontece sempre, é que o IMET está sempre avaliando as condições de tempo, a previsão do tempo, diariamente, e aí, com base nas condições de tempo, ele faz avisos meteorológicos especiais. Então, aviso de onda de calor, de onda de frio, aviso de chuva intensa, avisos de chuva constante, de tempestade, de vento costeiro, vários eventos meteorológicos, a gente faz um aviso especial. Esse aviso especial, ele é divulgado no nosso site e ele é repassado para a Defesa Civil Nacional. Então, a Defesa Civil Nacional, através da central lá em Brasília, ela faz a divulgação para as defesas civis estaduais, né, e vê se as defesas civis estaduais, no caso de um fenômeno de tempo extremo, tem condições de atender, senão eles já mobilizam a Defesa Civil Nacional para dar um suporte para as defesas civis estaduais e, por consequência, as defesas civis estaduais têm que reportar às defesas civis municipais, né? Então, é uma rede de defesa civil que funciona com base em avisos do IMET e de outros órgãos federais, né, como o CEMADEM e a Agência Nacional de Águas e o CPRM, que é a Companhia de Recursos Minerais, né? Algumas bacias, eles que monitoram esse sistema de alerta. Mas a parte atmosférica fica a cargo do IMET. Então, esse aviso ele é gerado e dispara essa série de ações que, dependendo das condições, né, como foi no caso dessa de Porto Alegre, a gente tinha uma condição muito grave e foi reportado lá ao Estado, né? Então, mas a questão é que em eventos muito extremos como foi esse, é difícil as defesas civis, algumas defesas civis estarem estruturadas para dar essa resposta suficiente, né? E aí fica complicado de diminuir muito os riscos. Os danos, né? E aí o governador do Rio Grande do Sul, ele foi para a rede nacional falar sobre essa possibilidade antes do acontecido, alguns dias antes, não é mesmo, Larissa? O que dificulta a seriedade dessas previsões, tanto pelos governos e tanto pela população também, porque a gente sabe que há uma dificuldade de tirar as pessoas da casa delas. Então, eu queria que você... Pode falar. Perdão. Érica, o que acontece, né? Nós temos, além das defesas civis, né, a gente tem o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastres, né, que foi criado ali em 2011, na ocasião
do desastre em Petrópolis, né? E depois disso foi criada essa organização. As defesas civis municipais, nem todos os municípios do Brasil possuem agentes da defesa civil exclusivos, né? Então, às vezes, pode ser um chefe do corpo de bombeiros, pode ser alguém da polícia municipal, né? Da guarda municipal, podem ser outros agentes, né? De outros departamentos ali que fazem a organização, né? Para que possa se antever ali ao risco e ao desastre, né, posteriormente. Então, o que acontece? A organização das defesas civis, ela pode ser, às vezes, por exemplo, num município como Porto Alegre, digamos, pode ter 10 pessoas ali, que vão organizar o corpo de bombeiros, vão atuar junto às ambulâncias, se precisar, junto à parte de obras públicas, se cair uma árvore, né, ou o corpo de bombeiros, enfim, eles vão acionar os diversos departamentos ali do município para que haja, então, uma mobilização e a resposta ao desastre, né, ou mesmo a comunicação do risco. Quando a gente está falando de comunicação do risco, que é uma das etapas, né, que é relacionada aí à prevenção de desastres, junto às defesas civis, a gente depende, obviamente, quando a gente está falando de um risco meteorológico, ali, como o caso do Rio Grande do Sul, a gente depende dessas previsões. O Brasil tem próximas 5.000 municípios e a gente tem 750 estações meteorológicas do INEMET, né? Então, acho que aqui cabe um apelo, né, aos governos, enfim, que haja uma ampliação do número de sensores, né, estações que possam dar esse dado com precisão em relação à localidade. Porque o que acontece? Para nós, pesquisadores da área de climatologia ou da área de meteorologia, a gente acompanha, obviamente, o evento pelas imagens de satélite, então, evento global ou por radar meteorológico, e é como se fosse, e também pelo dado em campo, né, o dado em loco ali, que é feito por esses sensores meteorológicos. Então, o que acontece? É como se fosse um médico, né? O médico ele vai olhar uma imagem de ressonância magnética, por exemplo, mas ele precisa do dado de sangue também para complementar um diagnóstico, né? Então, quando a gente está fazendo uma previsão, ou está fazendo um estudo sobre o clima, a gente tem a imagem de satélite que dá um diagnóstico ali daquela situação né, meteorológica, enfim, e também a gente precisa desse dado de campo, né, que é o dado da estação. Então, isso ajuda a aprimorar o sistema de previsão, né? O que acontece? As pessoas muitas vezes falam assim, a previsão falou que ia chover, mas não choveu. Né? Então, muitas vezes também a própria Defesa Civil, o Estado, fala assim, olha pessoal, pode acontecer que tenha chuvas intensas, mas não pode acontecer que não dá a ênfase necessária para que a população se mobilize para sair de suas casas, né? As pessoas têm medo de deixar suas casas por serem furtadas, né? A gente está vendo isso lá, né, Larissa? Isso acontecendo. Sim, as casas inundadas mesmo, e está tendo, né, roubos, enfim. Sim. Enfim, as pessoas têm esse medo. Então, para que haja essa mobilização e com a seriedade do evento, que já estava anunciado ali, né, o INEMET, a própria MET-Sul, que é o sistema meteorológico lá do Rio Grande do Sul, né, comunicou, né, as autoridades de que haveria sim esse extremo, né, porque a gente estava com esse sistema vindo do sul, então, que é a massa polar atlântica, né, que atua sempre aqui no sul, e também a gente teve o jato que vem da Amazônia, né, carregado ali de umidade também. Aí o Lisandro pode explicar um pouquinho melhor. Então, essas duas situações, mais o El Niño, né, trazendo um maior volume de água em suspensão na atmosfera, e o bloqueio atmosférico, né, de calor em cima do Brasil, proporcionou com que houvesse esse evento. E isso já estava anunciado pelos meteorologistas, né? Sim. Então, por mais que a gente precisa, e aí o meu apelo aqui fica em relação a aumentar a questão da instrumentalização ali, de ter mais estações no Brasil, para que a gente consiga aprimorar esses
essas previsões, e que a população realmente acredite, confie e fale assim, não, se a previsão falou que vai chover, é porque vai chover. É verdade. Então eu preciso antever o risco. E levar com seriedade, né, Larissa? E as próprias autoridades, né, elas fazerem uma comunicação com a ênfase necessária, né? Que se precisa nesses casos. E aí a gente está chegando aqui ao finalzinho do programa, mas a gente quer saber de você, Lisandro, sobre aqui em Minas Gerais. A gente está vendo o que está acontecendo lá no Sul, imagino que todos os estados façam essa pergunta. O que acende de alerta aqui pra gente no nosso estado? Na verdade, aqui nos últimos 10, 15 anos, a gente já experimentou vários extremos climáticos, assim, vários eventos que saem da estatística, né? Então, aqui, só que eu me lembro de cabeça aqui, a gente teve as 3 maiores ondas de calor foram nos últimos 10 anos. A gente teve uma seca muito intensa aqui em 2014 e 2015, que quase que deixava todo mundo sem água aqui em Minas. A gente teve a maior onda de frio. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve em janeiro de 2020 o maior total de chuvas diário e o maior total de chuvas mensal, que foi em janeiro de 2020, né? Foi uma tragédia grande, praticamente em uma grande parte do estado também. Então, isso é um indício, assim, de que esses fenômenos, tá ficando mais frequente a gente ter esses fenômenos extremos do que a condição que era considerada normal, que é baseado na climatologia. Então, os extremos estão predominando em relação ao comportamento climático que a gente considera normal, né? Então, a variabilidade está muito grande, né? Quanto maior a variabilidade, menos a gente tem condição de ter essa característica climática bem definida, que seria o ideal para a gente ter um planejamento, né? Para a gente conseguir fazer um planejamento para o futuro. A gente saber, em janeiro, geralmente chove aqui de 200 a 400 milímetros. Hoje em dia não está acontecendo isso. Hoje em dia está acontecendo, num janeiro chove 100 e no outro chove 900. Então a gente fica muito difícil desse planejamento das nossas atividades com base nas características climáticas que a gente já conhecia. Então, porque elas foram mudando, né? Elas foram mudando. Esses extremos é que estão predominando, infelizmente. Ou seja, a gente também fica em alerta aqui. Tem que ficar sempre. É verdade. Larissa, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Prazer te receber. Lisandro, muito obrigada pela parceria de sempre. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite. Amanhã eu te espero às 8 em ponto. Tchau, tchau.